Lula chama de ameaça exigências da União Europeia para acordo com o Mercosul. Presidente deu a declaração ao lado de Macron na cúpula sobre o Pacto Financeiro Global em Paris. Negociação está em revisão. Europeus fizeram novas exigências antes da assinatura final. Vamos ver aqui essa notícia. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva classificou nesta sexta-feira como ameaça exigências da União Europeia para a finalização de um acordo do bloco com o Mercosul. Lula deu as declarações durante a cúpula sobre o novo Pacto de Financiamento Global em Paris, na França. Ele discursou sentado ao lado do presidente francês Emmanuel Macron. O país europeu tem imposto entraves à conclusão do acordo entre os blocos. No pronunciamento, Lula se referiu aos dispositivos que prevêem sanções consideradas duras pelo governo brasileiro em caso de descumprimento de obrigações por parte dos países participantes. Eu estou doido para fazer um acordo com a União Europeia, mas não é possível. A carta adicional que foi feita pela União Europeia não permite que se faça um acordo. Nós vamos fazer a resposta. Nós vamos fazer a resposta. Caramba, o que está acontecendo aqui? Nós vamos fazer a resposta e vamos mandar a resposta, mas é preciso que a gente comece a discutir. Não é possível nós termos uma parceria estratégica e que haja uma carta adicional que faça ameaça a um parceiro estratégico, afirmou o presidente. E posso falar uma coisa, gente? A Globo está contra o Lula nisso aqui, mas o Lula está correto. Tem que criticar mesmo. Quando ele fala da Amazônia e ele fala do comportamento que as nações internacionais têm com a Amazônia ainda está, uma parte dela está no território brasileiro. Isso tem que ser respeitado também. É claro que o Brasil tem que seguir uma pauta de meio ambiente realmente progressista, porque não é só o Brasil que está em risco se houver o desmatamento desenfreado. O acordo entre os dois blocos é negociado desde 99. Em 2019 foram realizadas as negociações comerciais e em 2021 as relacionadas a aspectos políticos e de cooperação. Desde então, o acordo está em fase de revisão para ser feita a assinatura e a política ambiental da gestão de Jair Bolsonaro, que resultou na alta do desmatamento, dificultou a negociação. A União Europeia enviou ao Mercosul um documento de instrumentos adicionais a serem acrescentados no acordo. São esses aditivos que Lula classificou como ameaça. Um deles faz referência à lei aprovada pelo Conselho Europeu em maio, que proíbe a importação de produtos de áreas desmatadas depois de 2020, além de estabelecer a aplicação de multas. Deixa eu deixar grande aqui de novo. O Ministério das Relações Exteriores negocia com os demais integrantes do Mercosul a apresentação de uma contraproposta. Moeda para o comércio entre países. No discurso, que também abordou desigualdade e fome, Lula voltou a defender a criação de uma moeda alternativa para países envolvidos em uma transação comercial sem a participação dos Estados Unidos, não precisem depender do dólar. Ele citou especificamente as relações comerciais do Brasil com a Argentina e com a China, dois dos maiores parceiros brasileiros no mundo. Tem gente que se assusta quando eu falo que é preciso criar novas moedas para novos comércios. Não sei por que o Brasil e a Argentina têm que fazer comércio em dólar, porque a gente não pode fazer nas nossas moedas. Eu não sei por que o Brasil e a China não podem fazer nas nossas moedas. Por que eu tenho que comprar dólar? Afirmou o petista. O estabelecimento de uma moeda comum entre Brasil e Argentina, por exemplo, é criticado por especialistas consultados pela Globo, tá, gente? Que vem na medida a possibilidade de um aumento da inflação brasileira diante das condições econômicas do país vizinho. O presidente brasileiro disse que a discussão sobre o tema está em sua pauta de prioridades e que isso deverá ser tratado na próxima reunião dos BRICS, grupo composto por Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, previsto para o segundo semestre. O petista também disse que levará o assunto para o próximo encontro do G20, que reúne países com as economias mais desenvolvidas. Outros pontos. No discurso, Lula também falou. Disse esperar que os demais países visitem o Brasil para participar da 30ª Conferência das Partes da Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança de Clima, a COP30, que será realizada em Belém, no Pará. O encontro está marcado para 2025, para que tenham noção do que realmente é a Amazônia, porque muita gente fala, mas pouca gente conhece, e é importante que as pessoas falem conhecendo.
Lula afirmou que as pessoas de má fé invadem e desmatam a Amazônia para criar gado, plantar soja e fazer garimpo ilegal. Prometeu zerar o desmatamento ilegal da Amazônia até 2030 e foi aplaudido pelos presentes. Tem que ser aplaudido mesmo, é uma liderança importantíssima que está falando aqui e a gente precisa da ajuda de vocês com superchat, gente. Vão mandando aí, faltam 44 pilas. Cobrou maior participação dos países ricos em ações contra as desigualdades sociais, de raça e de gênero. Lula defendeu um novo desenho do Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU. Os membros permanentes não representam mais da realidade política de 2023, se representaram em 1945, em 2023 é preciso mudar. A ONU precisa voltar a ter representatividade, ter força política. Lula também pediu aos países mais investimentos nas economias menos desenvolvidas e no combate à fome. Terceira viagem à Europa. Lula está em Paris desde a quinta-feira, dia 22 de junho, após 2 dias de agendas em Roma e no Vaticano, onde encontrou o Papa Francisco e as principais lideranças políticas da Itália. Essa é a terceira viagem do petista à Europa nesse terceiro mandato como presidente. Na capital francesa, o presidente participou do evento Power Our Planet, no Campo de Marte, ali na frente da Torre Eiffel. Já estive lá, gente, é muito legal. Deixa eu botar aqui um comentário bacana. E destacou a importância de preservar a floresta amazônica. O presidente afirmou que os países que fizeram a Revolução Industrial, as grandes potências da Europa, têm uma dívida histórica, já que poluíram o planeta. Para Lula, cabe a esses países financiarem ações de preservação ambiental em nações em desenvolvimento, como, por exemplo, o próprio Brasil. Power Our Planet. Olha lá o evento que o Lula participou. E é isso, meus queridos. Apesar da Globo aí colocar umas cascas de banana nessa matéria, é uma matéria que está muito correta, com todas as informações aí do que foi discutido com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.